Olá, veja, que curioso. Preste atenção, veja que interessante. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Agora, se linkarmos esta passagem ao livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, entenderemos perfeitamente este mistério, pois diz, ora, vós sois o corpo de Cristo. Sim, o corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus, que é Cristo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 23, diz que Cristo é a cabeça da igreja. Bom, se nós somos o corpo de Cristo, podemos entender perfeitamente porque Cristo é a cabeça, pois foi o Espírito de Cristo que se fez carne. Neste caso, toda a carne é Deus em manifestação. É exatamente por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, está escrito: pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Quem vive, se move e existe através do corpo é a cabeça, que é Cristo. E se é você que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo, não há como negar que você é o próprio Espírito de Deus, que é Cristo, que é a cabeça, que está governando o corpo. Pois o corpo pertence a Deus. Por acaso, não é você que está governando o seu corpo? Veja, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: pois somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus se encontra corporeamente exatamente na nossa pessoa. Pois o Espírito de Cristo está no homem, pois disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita, podemos entender que Deus habita no corpo. Nós também somos templo do Espírito Santo. Em outras palavras, toda a plenitude de Deus, Cristo, Deus e o Espírito Santo, a Trindade, se encontra exatamente no homem, pois é no homem que se encontra o reino dos céus. E tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo se encontram justamente no reino dos céus, que está no homem. Então, toda a santidade, toda a perfeição, toda a plenitude de Deus se encontra exatamente no homem. Mas diz as Escrituras, repito o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que toda a plenitude de Deus existe somente, corporeamente, na pessoa de Cristo. Então, quem você é na essência? Senão o próprio Cristo, pois se o corpo é de Deus, mas o corpo é seu, se a cabeça é de Cristo, mas quem governa no corpo é a cabeça, que é você. Quem você é na essência, meu querido amigo? Você ainda não entendeu este mistério? Veja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 20, está escrito: mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Quem se une ao Senhor é justamente o Espírito. E o Senhor é justamente o corpo. Pois é o Espírito que se une ao corpo, meu amigo. Até porque não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, disse Paulo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, porque fostes comprados por bom preço, glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se o corpo pertence a Deus e o espírito também, por que exatamente você possui um corpo e um espírito? Simples, porque você é exatamente o Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. É exatamente por isso que você controla tanto o corpo quanto o espírito, pois ambos pertencem a você. Pois você é o próprio Criador, tendo uma experiência, repito, inconsciente através do corpo. Pois toda a plenitude de Deus se encontra exatamente na pessoa de Cristo. O corpo pertence a Deus, mas ele é seu. O espírito pertence a Deus, mas ele é seu. O Espírito de Cristo pertence a Deus, mas ele está em você. O Espírito Santo pertence a Deus, mas se encontra no seu corpo. Por quê? Porque você é o próprio Deus. Reconheça essa verdade. Do contrário, você nunca poderá despertar da sua verdadeira identidade espiritual. Até o próximo vídeo.